meus queridos irmãos, que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, já está começando a interpretação de Mateus 20. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas sempre quer estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo você será notificado. Mateus 20 está nos dizendo de uma parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho, nos dias do pedido dos dois filhos de Zebedeu, e fala dos dois cegos de Jericó. Mateus 20 diz assim: a parábola dos trabalhadores e das diversas horas do trabalho. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 11ª, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Disse-lhe ele: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até os primeiros. E, chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, receberam um dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais. Mas, do mesmo modo, receberam um dinheiro cada um. E, recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só uma hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faça agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros derradeiros. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E, subindo Jesus a Jerusalém, chamou da parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e os açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou-se dele a mão dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Ele lhe disse: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedir. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que 2 cegos, assentando junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendiam para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi,
tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e disse: que queres que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo viram e eles o seguiram. Só até aqui. Irmão, nós sabemos que Jesus, ele exerceu o seu ministério, e quando ele exerceu o seu ministério, ele usava parábolas. E o que nós vemos? A parábola que ele usou aqui em Mateus 20 era a parábola que um pai de família, ele saiu de madrugada para assalariar os seus empregados. Primeiramente, ele combinou com os seus primeiros empregados que ele assalariaria eles no final do seu serviço com uma moeda. Ou seja, eles trabalhariam e o seu salário seria uma moeda. E aí nós vemos que o empregado, ele passando a hora terceira, dentro de uma praça, ele encontrou certos homens ociosos. O que significa ociosos? Sem fazer nada. Ou seja, o dono daquela vila estava passando uma praça na hora terceira e ele encontrou uns homens que estavam sem fazer nada. Então ele também falou que se aqueles homens estavam sem fazer nada, trabalhassem na sua vida, trabalhassem para ele também estaria salariando aqueles com uma moeda. Da mesma maneira, ele encontrou as horas nona, fez o mesmo. E da mesma maneira, ele chegou na hora undécima, que é 11 horas, e ele encontrou alguém na praça sem fazer nada. Então ele perguntou: por que vocês estão aqui sem fazer nada? E eles responderam: foi porque ninguém nos assalariou. Então o que ele disse? Ide vós também para a minha vinha, que eu também vos assalariarei. E aconteceu que, terminando eles o seu serviço, o patrão, o dono de família, chamou o seu mordomo e mandou chamar os seus empregados, para que dessem para cada um uma moeda. Então ele foi entregando a moeda, e aqueles primeiros que haviam entrado primeiros que todos, os primeiros que foram chamados pelo patrão, eles viram que receberam uma moeda assim como os outros e disse: Senhor, por que eu trabalhei mais do que eles e eles receberam a mesma quantidade que eu? E ele falou: amigo, não combinei com você que seria uma moeda para ti? Eu não posso fazer isso com o dinheiro que é meu? Ele falou mais ou menos assim: ou parece mal aos teus olhos que eu seja bom? E ele falou assim. Jesus ainda disse: assim, da mesma maneira, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E nós vemos também, depois que Jesus disse isso, nós vemos também o pedido dos dois filhos de Zebedeu. Por quê? Porque Jesus estava com seus discípulos caminhando para Jerusalém. Então ele falou para os seus discípulos que ele seria entregue na mão dos sacerdotes e dos escribas, e ele seria entregue na mão dos gentios, que o açoitariam, que escarneceriam dele, e que ele seria ressuscitado ao terceiro dia. Então a mãe dos dois filhos de Zebedeu falou: Senhor, permita que quando você ressuscitar ao terceiro dia, que os meus dois filhos se assentem à tua direita. Aí Jesus falou: não sabes o que pedes. Não sabes o que pedes. Acaso podeis beber o mesmo cálice que eu vou beber e passar pelo mesmo batismo que eu vou passar? E eles responderam: podemos. Na verdade, vocês podem e vocês irão mesmo passar. Mas o assentar à minha direita não pertence a mim, mas pertence ao meu Pai que está nos céus. E nós vemos aqui que Jesus, ele explica que no mundo, aqueles que são considerados grandes são aqueles que têm grandes propriedades, que têm posições especiais, mas entre os discípulos de Jesus Cristo, aquele que quisesse ser grande e ser maior do que os outros, teria que ser o serviçal de todos. Vemos também aqui sobre os dois cegos de Jericó. Jesus passava na cidade de Jericó e havia lá dois cegos que estavam dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então alguns dos que estavam lá mandaram que ele se calasse. Mas eles gritavam mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus então foi lá, chamou e curou a cada um deles. Movido de íntima compaixão, e ele ainda perguntou: o que queres que eu vos faça? Aí ele falou: Senhor, que nós vemos, que nós possamos ver. E Jesus foi e abriu os olhos deles. Então é isso que nós vemos. Bom, isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.